Amigo, o homem, ele está falando que o homem aceitando a Jesus Cristo, ele vai morar no céu. Só que o homem, ele não foi buscar a veracidade daquilo que leu. Essa Bíblia é uma literatura portuguesa. Você tem de estudar o dicionário da língua portuguesa para saber dessa literatura. Para saber daquilo que está escrito na Bíblia, nós temos de estudar letra, palavra por palavra, para ter a veracidade daquilo. O homem disse que o homem aceitando a Jesus, ele vai morar no céu. Ele não foi estudar para saber o que é Jesus, ele não foi estudar para saber o que é Cristo, ele não foi estudar para saber o que é céu, o que é Deus. Então essa Bíblia manda nós ser verônico. O que é verônico? Ser certo naquilo. Olha o que essa Bíblia diz, amigo, lá em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 20. Olha o que diz: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 20. Assim fala. Essa Bíblia está dizendo, amado, que nós viemos do nada. Pó é nada, nós viemos do nada e vamos voltar para o nada, diz essa Bíblia. Aqui no Eclesiastes capítulo 5, do versículo 15, diz assim: como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, do seu trabalho nada poderá levar consigo. Em Eclesiastes capítulo 5, do versículo 15. A Bíblia diz que do trabalho que nós praticamos, nada nós poderemos levar consigo. Vamos supor, você aceita Jesus, santifica a sua vida, faz tudo aquilo que o homem manda você fazer. Essa Bíblia diz que com o trabalho que você praticou, nada você vai levar consigo, não vai adiantar nada. Você veio do pó e ao pó tornarão. Essa Bíblia diz que nós viemos do pó da terra e ao pó tornarão todos. O ladrão, o viado, o pistoleiro, o cachaceiro, a prostituta, todos viemos do pó da terra e ao pó tornarão. Ninguém é melhor do que o outro, diz essa Bíblia. Olha o que essa Bíblia diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, é do seu trabalho nada poderá levar consigo. Eclesiastes capítulo 5, do versículo 15. Assim fala a Bíblia. Aqui a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 3, olha o que essa Bíblia diz. Vamos prestar bem atenção para que nós venhamos ser verossímil, certo naquilo. Diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também no coração do homem está cheio de maldade, e nele há insensatez, enquanto vive. Depois, rumo aos mortos. Eclesiastes capítulo 9, do versículo 3. Assim diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, olha. Diz assim a Bíblia: no coração do homem está cheio de maldade, nele há insensatez enquanto vive. Enquanto ele está vivo, ele está dizendo que ele é de Deus. E o viado, ladrão, pistoleiro, cachaceiro é do diabo. Enquanto ele está vivo, diz a Bíblia. Mas ele morrendo, ele vai para o mesmo lugar de todos, esse que ele estava condenando. A Bíblia diz: se nós
não amamos o nosso irmão, aquele que nós vimos, nós vamos amar a Deus, aquilo que nós não vimos. O mandamento que a Bíblia nos manda é nós amar o nosso irmão como a si próprio. Você quer o mal para você? Não, né? Então não queira para o seu irmão, diz a Bíblia. Nós temos de ser certo para com o nosso companheiro, diz a Bíblia. Falar a verdade para que ele não venha cair no buraco. O que é buraco? Onde está a insensatez. Onde está a falta de sabedoria. Essa Bíblia diz assim: no coração do homem está cheio de maldade, e nele há insensatez enquanto vive, depois rumo aos mortos. Enquanto ele está vivo, a insensatez, a loucura, a falta de sabedoria, por não ter ido estudar para saber se dá o nome de ouvido. O homem ouviu, não foi buscar a veracidade daquilo e se perdeu no tempo pregando aquilo que não tem certeza para o seu irmão. A Bíblia diz assim: no coração do homem está cheio de maldade, e nele há insensatez enquanto vive, depois rumo aos mortos. Eclesiastes capítulo 9 do versículo 3. Olha o que essa Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 do versículo 10. Tudo enquanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vás, não há obra, nem projeto, e nem conhecimento, e nem sabedoria algumas. A Bíblia diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. A Bíblia diz para nós fazer com sabedoria. Força vem de sabedoria, inteligência. Então, para a gente fazer com sabedoria, para que a gente não venha cair no buraco, na insensatez, na falta de sabedoria. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vás, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Em Eclesiastes capítulo 9 do versículo 10, assim fala a palavra. Em Eclesiastes 12 do versículo 7, Eclesiastes 12 do versículo 7 diz assim: e ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus, o que o deu. Olha o que essa Bíblia está falando. E ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus, o que o deu. O que é espírito? Espírito, onde está a sabedoria, inteligência, onde está o princípio de algo, ali está aquilo que é espiritual. Onde está Deus, onde está Jesus, onde está aquilo que é certo, concreto, fundamental, original, onde está a sabedoria. Então essa sabedoria, ela vai voltar para a sabedoria. Vai voltar para aquele que o deu. Quem te deu a sabedoria? Foi o fulano, o cicrano? Pois vai voltar, diz a Bíblia. Eclesiastes capítulo 12 do versículo 7. Assim fala. Olha que a Bíblia diz, irmão, em Salmos, capítulo 28, do versículo 14, diz assim: ó nosso Deus para todo sempre, Ele será nosso guia até a morte. A Bíblia diz, irmão, que o nosso Deus, o que é Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus, ele está dentro de vós. Está no nosso agir. Se praticamos aquilo que é certo, concreto, fundamental, aí está o Deus verdadeiro, o Deus concreto, fundamental, original. Mas se praticamos aquilo que é errado, aí está o Deus enganador, o mentiroso. Então o reino de Deus, ele está dentro de vós, diz a Bíblia, está no nosso praticar. Quando nós praticamos aquilo que é certo, concreto, fundamental, aí está o trigo. O trigo vem de branco, vem de clareza, trigo vem de sabedoria, sensatez, claridade, onde está a luz. Então, se praticamos aquilo que é certo, aí está o trigo, Deus, Jesus,
aquilo que é certo, concreto, fundamental, original, mas se praticamos aquilo que é errado, aí está o joio. O que é joio? O joio, onde está a insensatez, a falta de sabedoria, a falta de inteligência, a escuridão, aí está o joio. Se praticamos aquilo que é certo, concreto, fundamental, aí está o Abel. Se praticamos aquilo que é errado, aquilo que não é certo, enganando o nosso irmão, aí está o Caim, por ter matado o seu irmão, colocando aquilo que não é certo. Então todas as coisas nós vamos ler na Bíblia para ter a certeza, a veracidade daquilo. A Bíblia diz assim, em Salmos capítulo 48, do versículo 14, diz assim: o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Que é Deus? Onde está a sabedoria? Se você é um homem inteligente, enquanto você vive, essa sabedoria está dentro de você. Você é um passista. O que é passista? Aquele que sabe onde coloca o passo. Não tropeça com seus pés em pedra. Se ele anda, não tropeça. Se ele corre, ele não se embaraça por ser um passista. A Bíblia diz em Salmos 48, do versículo 14, diz assim: o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Então, enquanto você vive, você é um homem inteligente, aí está o Deus vivo na sua vida, a sabedoria. Mas você morreu, essa sabedoria, é claro que ela vai sair de você por ter morrido. Por ter morrido, essa sabedoria vai sair de você. Enquanto você está vivo, essa sabedoria ela vai permanecer em você. O reino de Deus, diz a Bíblia, ele está dentro de vós, no nosso agir. A Bíblia diz em Salmo 115, do versículo 17, diz assim: nós mortos não há sabedoria, e nem os que desce a região do silêncio. Em Salmo 115, do versículo 17, diz assim: nós mortos não há sabedoria, e nem os que desce a região do silêncio. O homem, enquanto está vivo, ele é um homem inteligente, e aí está Deus, Jesus, aquilo que é certo, concreto, fundamental, original. Mas ele morrendo, a sabedoria sai dele, por ele ter morrido. Diz a Bíblia. Vamos ler na Bíblia, irmão, o que diz aqui. Vamos parar um pouquinho.